Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje: oração do pecador arrependido. Salmos 38. Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me corrijas com cólera, porquanto as tuas flechas cravaram-se em mim e a tua mão se abateu sobre mim. Por causa da tua ira, não há parte ilesa em meu corpo, não há saúde nos meus ossos, em consequência do meu pecado. As minhas culpas me afogam, como um fardo pesado, tornam-se insuportáveis para mim. Minhas feridas cheiram mal e supuram, devido à minha insensatez. Ando encurvado e todo abatido, o dia inteiro perambulo e pronteio. Estou sendo consumido pela febre e sinto todo o meu corpo enfermo. Estou esgotado ao extremo, ao quebrado, minha alma geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro te é oculto. Meu coração palpita e as forças se afastam do meu corpo, até a luz dos meus olhos me abandonou. Meus companheiros e amigos me evitam por causa da doença que me aflige, os meus vizinhos se mantêm à distância. Armam laços os que desejam atentar contra a minha vida, e os que me querem mal proclamam a minha ruína. Dedicam o dia todo a planejar calúnias. Eu, todavia, como um surdo, não ouço, como um mudo não abre a boca, fiz-me como um homem que não percebe o que ocorre à sua volta, sua língua não sabe replicar. Em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu Deus, pois eu declarei, ouve-me, ó Senhor, para que tais pessoas não se divirtam por causa do meu sofrimento, tampouco triunfe sobre mim quando meu pé escorregar, porquanto estou a ponto de tropeçar e a minha dor me acompanha sempre. Sim, confesso, a minha culpa, estou aflito em razão do meu pecado, sem motivo algum, acumulei numerosos inimigos e muitos injustamente me odeiam. Os que me pagam o bem com o mal caluniam-me, porquanto sigo o que é bom. Senhor, não me abandones. Meu Deus, não fiques tão distante. Vem depressa em meu socorro, ó Senhor, meu Salvador. Este é um salmo de arrependimento. Dá para perceber quantas queixas que Davi faz do começo até o fim. As aflições que ele estava sentindo naquele momento por causa de uma doença e por causa das dores que sentia. E aqui ele atribui essa enfermidade, aqui neste caso, a falta de saúde de seus ossos ao seu pecado. Ele próprio fala sobre isso. Aqui Davi, ele começa também a se sentir desamparado pelos seus amigos. Ele se queixa por estar sendo perseguido mais uma vez pelos seus adversários. E aqui ele pede, nesta hora de enfermidade, um socorro de Deus, a presença de Deus, para que Deus se apresse e venha auxiliá-lo, porque os danos que essas pessoas estavam causando, tanto os amigos por abandonarem a ele, quanto pelos inimigos por perseguirem, era um dano terrível para uma pessoa que sofre. E aqui ele aproveita a oportunidade para poder olhar para si mesmo e confessar esse pecado diante de Deus, e contar com a graça do Senhor para poder socorrer neste tempo que ele estava sendo afligido. E aqui a gente pode tirar algumas lições. Bom, uma das lições que eu acredito que seja muito importante para a Igreja do Senhor nos dias de hoje é compreender que o pecado ele vai produzir um efeito, não é? O pecado ele tem uma consequência diante de Deus,
porque o pecado ou escravidão em um pecado específico, seja ele qual for, vai atrair a indignação de Deus, a ira de Deus sobre um filho ou uma filha de Deus. Aqui, neste caso, Davi ele está reconhecendo seus erros e seu pecado. E aqui ele fala, em forma de metáfora, sobre essas flechas cravadas nele e sobre a mão de Deus que tem se colocado sobre ele. Ou seja, Deus, o Senhor está permitindo que isso me sobrevenha. Por favor, eu te suplico que o Senhor me perdoe. Aqui ele está clamando para que Deus venha realmente livrar ele dessa situação e socorrer. E muitas vezes nós precisamos de ajuda neste momento e olhamos para Deus, que é o nosso primeiro socorro, o primeiro que nós devemos buscar e o único que vai realmente poder fazer algo por nós. Ele percebeu que, apesar de ter amigos, os próprios amigos dele haviam abandonado e até estava evitando a Davi por causa da distância, da sua doença, estavam mantendo a distância de Davi. Que coisa ruim. É nós precisarmos dos nossos amigos e as pessoas se distanciarem de nós. Se a gente sabe que a gente passa por isso constantemente na hora do dia mal, poucos ficam de fato ao nosso lado. E aqui os inimigos de Davi também contribuíam muito para que seu estado piorasse, porque faziam calúnias contra Davi, coisas absurdas que levantavam contra ele, E ele precisava de bons amigos. E bons amigos, no momento de crise, eles intercedem por nós. Mas há algumas coisas que Davi fala aqui nesta palavra que nós podemos tirar como um exemplo, como uma instrução e como um conselho de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. E aqui eu gostaria de falar algo muito importante para a Igreja do Senhor. Ana, então quer dizer que quando eu estou em pecado, quando eu estou afligindo, a enfermidade entra no meu corpo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando o que Davi estava reconhecendo que estava acontecendo com ele. Nós devemos buscar discernimento de Deus, porque de fato existe enfermidade que vem por causa natural, que vem em função de um pecado, sim, mas também existem enfermidades que são de ordem maligna, espirituais. E que tudo na nossa vida acontece pela vontade diretiva de Deus ou a vontade permissiva de Deus. Anne, Deus põe enfermidade? Não, Deus não põe enfermidade. Deus é bom em sua essência e o mal não pode habitar nele. Agora, em consequência do pecado original do homem, tudo isso ficou suscetível às pessoas. E na lei que era no tempo de Davi, a lei de Moisés falava sobre isso. Quando o povo de Deus andasse em obediência, as bênçãos de Deus correriam até o povo. E uma dessas bênçãos, de toda aquela palavra que está lá escrita, que você pode pegar em Deuteronômio, vai falar inclusive da bênção da saúde. Isso era uma aliança de Deus com o seu povo. E é certo que Davi sabia disso. E por ele estar errado, ele aqui está atribuindo a sua enfermidade aos seus próprios erros, aos seus próprios pecados. Mas existe respaldo bíblico para falarmos sobre isso no Novo Testamento? Sim, existe respaldo bíblico. Eu gostaria, se você puder, por gentileza, registrar, anotar na sua Bíblia o que está escrito lá em Tiago. E eu vou achar aqui Tiago capítulo 5. E aqui o verso a partir do número 16. Desculpe, eu vou colocar a partir do verso 14. Diz assim: algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem por essa pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor Jesus, e a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curado. A oração de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Bom, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, Agora não quer dizer que todo mundo que adoece
é porque está em pecado. E esses são os extremos da igreja. Algumas pessoas às vezes têm doenças como câncer, doenças como diabetes, né? Doenças hereditárias e doenças também que foram adquiridas por causa da sua própria vida, da vida que levaram, não é? E da irresponsabilidade ou negligência com o seu próprio corpo. E o que é que Deus tem a ver com isso? Absolutamente nada, não é verdade? Absolutamente nada. Deus pode curar? Pode, mas você não deve negligenciar a sua saúde. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia! E deve contar com Deus para que Ele possa curar você. Aqui, Davi sabia qual era a razão da sua enfermidade, ou pelo menos concluiu que fosse esta aqui. E ali ele estava dizendo: olha, eu estou com um fardo pesado. Culpa traz um fardo pesado. A culpa é um dos problemas que deixam muitas pessoas paradas na caminhada cristã. O diabo é o acusador dos irmãos. O diabo, ele gosta de apontar as nossas falhas. Se você é alguém que está se sentindo culpado e pesado, e esse fardo está insuportável para você, eu tenho algo para dizer para você. Jesus é o seu advogado à direita de Deus. Se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Ele é o justificador. Nada nesta vida alcançamos por mérito, mas pela graça. Peça a graça de Deus e peça perdão a Deus. Estamos falando da oração do pecador arrependido. Davi sabia que tinha pecado e ele estava arrependido de ter cometido isso. E algumas consequências ele estava colhendo na vida dele, diversas consequências, não é? E todo mundo passa por uma experiência de deserto na vida. Se não passou, vai passar, porque todos nós enfrentamos ciclos na nossa vida. E ali, ele nos dá este exemplo de fardos que ele estava carregando por peso da sua consciência. Deus não quer que você carregue esses fardos. Se esta ferida da alma, se essa ferida, ela afetou até os seus ossos, ela cheira mal diante do Senhor devido à insensatez, algo que você cometeu por uma negligência, não é? Por uma falta de cuidado, Deus perdoa você. Davi estava abatido, ele estava sendo consumido pela febre, o seu corpo estava terrivelmente sendo afligido, mas uma coisa ele disse: Deus, nem mesmo meu suspiro te é oculto. Sabe, queridos, como Deus ama um coração sincero. Mas sinceridade não é tudo, é preciso andar na verdade. Se Davi permanecesse preso aos seus erros e à sua culpa, certamente não iria gozar de saúde ao longo dos seus dias. Então é claro que ele ficou assim, mas ele saiu desse estado. Por quê? Porque ele contou com Deus. A luz dos seus olhos se abateu. E a pessoa, quando está enferma, de fato, ela fica abatida. E não somente isso ele enfrentou, mas os seus amigos se afastaram dele por causa da doença. Como é difícil quando a gente procura alguém para sofrer com a gente diante de um quadro de enfermidade e não existe esse alguém. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém que possa ajudar. Mas o que Davi fazia diante da adversidade? Bom, uma coisa ele falou: eu fico surdo. Eu escuto as coisas que estão falando ao meu respeito, me caluniando, e não tem coisa pior do que você ter os seus erros apontados, lançados em rosto o tempo todo, porque pessoas, quando a gente falha, gostam de fazer isso. Não é? Você pode ser 100%, ser 99%, mas aí quando você erra em 1%, as pessoas amam apontar o seu erro e serem auxiliadoras de Satanás, não é? E dizer: você está assim por causa disso, a mão do Senhor pesa sobre você por causa disso. Gente, não tem coisa pior do que fazer isso. Nós não estamos aqui para fazer isso com ninguém, mas para ajudarmos os irmãos a serem restaurados e clamar uns pelos outros. Diz a palavra de Deus que é para confessarmos lá em Tiago, para sermos curados, né? E é confessar claramente diante de Deus, em nome de Jesus, para poder ser curado. O que é que Davi fazia? Se fingia de surdo, né? Fazia que não ouvia e também não abria a boca.
Porque tem horas que o melhor que você faz para não atribuir mais desgraça para a sua vida é ficar calado, né? Não vai resolver. Bater boca, discutir com essas pessoas, né? Ter que correr o risco de pecar contra Deus, não vai resolver. Não vai resolver. Né? Essas pessoas estavam se divertindo, disse Davi, às custas do sofrimento dele. Sabia que tem gente que quando adoece, as pessoas acham bom. É a mão de Deus, sobre ela. É a mão de Deus sobre ele. Já vi muita gente fazendo isso, é Deus que está colocando. Não, queridos, não interprete assim. Não interprete assim, tá bom? Porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso, cheio de graça e não deseja que ninguém seja disciplinado por meio de doença e enfermidade. Se assim fosse, não é? Não se haveria necessidade de orar para o próprio Deus curar, porque se é Deus colocando a enfermidade, quem vai repreender Deus? Ninguém, não é verdade? Então, nós precisamos ter um entendimento da palavra, né? É claro que existe a vontade diretiva e permissiva de Deus, mas nem por causa disso nós devemos atribuir a Deus o que não provém dele. Amém? Oh, glória a Deus. E aqui, Davi, ele estava falando com Deus que estava a ponto de tropeçar, mas ele fez uma coisa, ele tomou uma decisão, confessar a culpa dele, confessar o pecado dele. E quando ele fez isso, certamente este peso que ele estava sentindo foi embora, né? E aí a consequência disso é que certamente a cura brotou. Davi também ainda fala que os inimigos que ele acumulou foi sem razão, foi injustamente as pessoas que o odiavam. E talvez você e eu passemos por isso também. Por mais bem que a gente faça a algumas pessoas, parece que elas não se sentem dignas de serem amadas. Não se preocupe, Deus é com você, não te abandona, não está distante e certamente não dorme nem cochila aquele que te guarda. Ele é o teu Salvador e amigo para todas as horas. E eu quero orar por você nessa noite. Saiba que Deus não está te castigando. Ele não quer que esta carga pesada seja levada por você. Ele deseja sim curar o seu corpo que está enfermo. Ele deseja sim curar esta ferida, pode ser da alma até, não é? Ele quer curar suas emoções, ele não quer que você ande encurvado, encurvada, desanimado, com o coração aflito. Deus quer te responder nesta noite, afastar de você suas transgressões, os seus erros, fazer com que você entre neste caminho de arrependimento. Amém? Oremos ao Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença, Senhor. E diante da Tua presença, ó Pai, a fartura de alegria, como o salmista falou, nem o nosso suspiro, Senhor, é oculto para Ti. Tu sabes, ó Senhor, o que é justo, Tu sabes o que é abominável aos Teus olhos, e nós reconhecemos e pedimos perdão, e sabemos, ó Pai, onde temos falhado e errado contra Ti, por isso confessamos diante de Ti as nossas culpas e os nossos erros, para sermos restaurados pelo poderoso sangue do Senhor Jesus, pelo poderoso Deus que é capaz de perdoar, Senhor, as nossas culpas e as nossas falhas. Pedimos a restauração da nossa saúde. Saúde, Pai, que pode ser espiritual, saúde física, saúde emocional. Pai, que o Senhor visite o nosso corpo, que o Senhor visite a nossa alma, que o Senhor visite o nosso espírito e nos dê a saúde, para a glória do nome santo do Senhor Jesus, o qual proclamou, Senhor, aos cativos, o qual libertou os oprimidos, Pai, o qual falou na palavra dele, aleluia, e sobre a sua palavra ele disse, Senhor, que assim faria, Pai, por aqueles que crescem, os sinais poderiam segui-los, ó Pai, que no seu nome, Jesus, nós poderíamos, Senhor, orar e as pessoas seriam curadas. E é no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que eu estou orando, Pai, neste momento, para que Teus filhos e filhas, neste momento, venham ser curados pelo Teu sangue, Senhor Jesus, para a Tua glória, honra e louvor.
Eu oro a ti e desde já te agradeço. Amém e amém.